Pronto. Pessoal, bom dia novamente a todos. Eu me chamo Gerlane, eu faço parte da equipe do Quark RH. Eu sou uma das pessoas, responsáveis pelo produto para fazer com que ele dê certo. Então, também qualquer sugestão que vocês tiverem de Gerlane, eu acho que isso daqui poderia ser melhor. Gerlane, isso daqui está sendo meio confuso. A gente sempre está muito aberto para feedbacks. Então, se vocês puderem passar para a gente é sempre muito bem-vindo. A gente está aqui para estar escutando e para estar facilitando a vida de vocês. Então, hoje eu vou estar ministrando um treinamento para vocês para o portal do gestor e amanhã a gente vai fazer sobre o portal do colaborador. Eu vou compartilhar minha tela. Essa é uma dúvida, vocês já estão com acesso ao sistema ou vai ser um acesso liberado após o treinamento? Após o treinamento. Pronto. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Então, é muito importante ter essa atenção. Se qualquer dúvida também, vocês podem perguntar, tá? Levanta a mão, abre o microfone, pode estar interrompendo, não tem problema. Mas é importante que vocês já saiam daqui com tudo sanado para, quando for na hora de fazer a prática, né, a gente já não ter tantas dúvidas assim. Mas vou compartilhar aqui minha tela, vocês estarem enxergando um pouquinho o portal de vocês. Ô, para Letícia, pode falar? Deixa eu só dar partir do princípio, né? Como é que vai, nós vamos fazer, tá? Nós vamos fazer o treinamento e aí nós vamos liberar os acessos a partir do dia 1º, tá? Pode seguir. Perfeito. Pronto. Então, aqui, eu já estou com o portal de vocês aberto. Antes deles, vocês vão fazer o processo de login, né? Então, vai ser liberado o acesso de vocês, vocês vão conseguir fazer a criação da senha. E aqui, provavelmente, assim que vocês entrarem, vão estar entrando no portal do colaborador, tá? Nessa telinha aqui, que vai ser o treinamento que vocês vão estar amanhã. Deixa eu já ir para lá para vocês. Opa. Deixa eu entrar novamente aqui. Passei um tempinho sem estar entrando. Então, provavelmente, vocês vão estar entrando aqui no portal do colaborador, fazer o processo de autocadastro de vocês. E aí, vocês podem ir avançando, finalizando tudo que tiver na tela de vocês. Caso queira acessar o portal do gestor, é só vir aqui, navegando no módulo, e acesse o portal de gestor de vocês, que vão ter acesso. Que vai ser aqui onde vocês vão conseguir visualizar os colaboradores dos setores que vocês estão como gestores, que vocês vão conseguir analisar solicitações. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o que são essas solicitações, as férias, todos os processos aí gerenciais que vocês têm com os colaboradores, vocês vão estar fazendo nesse portal do gestor. Do colaborador é vocês como colaboradores. Então, aqui, assim que a gente entra, a gente está no dashboard do portal do gestor. Aqui a gente tem alguns cards com quantitativos com relação a esse trezinho aqui grande, o total de colaboradores que estão no setor de vocês. Aqui embaixo, colaboradores no período de experiência, feedbacks, aqui os elogios que a empresa cadastrou ao longo do ano de 2024, e as solicitações também, aqui ele tem um quantitativo, e embaixo ele informa as solicitações de frequência. Aqui vocês vão ter os setores sobre suas responsabilidades, então se vocês forem gestores de mais de um setor, aqui embaixo também vai estar contabilizando, juntamente com o total de colaboradores e o total de colaboradores em experiência. Então, por exemplo, esse usuário aqui que eu estou acessando, ele é um gestor do setor de produto, ele tem 3 colaboradores no setor e desses 3 colaboradores, 2 estão em períodos de experiência. Aqui embaixo, ele vai estar contabilizando as avaliações de experiências que vão vencer, de acordo com o período configurado, e aqui é só clicar, vai aparecer um botãozinho aqui de uma setinha, que é para ir fazer o preenchimento da avaliação. E aqui são os colaboradores que foram cadastrados ausências na semana. O que é ausência no sistema?
é quando ocorre uma justificativa do porquê aquele colaborador não estava faltou aquele período, digamos assim. Então, está de atestado, o colaborador fez uma solicitação de folga, aqui vai estar aparecendo as ausências que foram cadastradas nessa semana atual. Nessa outra coluna, aqui a gente tem as últimas solicitações de gerais. Vou mais à frente explicar o processo de solicitações de gerais, mas especificando, são solicitações que normalmente é voltado para o RH e que envolve a questão de cadastros desse colaborador. Então, pode ter solicitações de equipamento, solicitações, qualquer formulário, digamos assim, que vocês hoje em dia já tenha e utiliza, a gente pode conseguir cadastrar dentro das solicitações gerais. E aí tem alguns formulários que o gestor precisa estar analisando, e aí nesse formulário aparece aqui as solicitações em outra telinha que já eu mostro no menu. E a gente tem as solicitações de frequência, que é voltada para o ponto do colaborador. Então, registro de horário, caso o colaborador esqueceu o ponto, solicitações de folga, solicitações de ponto que foi registrado errado. Então, todas as solicitações ali voltadas para o ponto de colaborador, a gente chama de solicitações de frequência. E aqui embaixo vocês vão conseguir visualizar ou analisar. Isso aqui é o dashboard. Então, todas as informações aqui vão estar mais resumidas. Eu vou mostrar o menu, que aí vocês vão conseguir ver essas informações de forma mais detalhada. Até o momento. Deixa eu só mostrar aqui esse último. Aqui a gente tem também uma tabelinha com férias ao longo da semana e aniversariantes ao longo da semana. Até aqui, ficou alguma dúvida? Vocês têm algum ponto que queria falar? Só uma pergunta. Hoje a gente utiliza o Fleet, né? Então o Fleet, ele vai, com esse novo sistema, a gente não vai utilizar ele mais para marcação de pontos colaboradores, correto? Nesse primeiro momento, Rafa, desculpa, a gente vai fazer nas duas, até para a gente testar aqui dentro como é que faz essa movimentação e depois a gente faz a transição total aqui para dentro, tá? Perfeito, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vou seguindo aqui, e qualquer coisa vocês podem estar ligando o microfone de vocês. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os nossos menus. Por acaso, normalmente ele sempre fica aberto, mas caso ele não fique aberto, a tela venha assim, vocês podem clicar aqui nesse sanduichinho, nesses 3 risquinhos, que aí ele abre o menu, inclusive, para vocês voltarem para o portal do colaborador e tudo mais. Aqui embaixo, quando a gente clica aqui em portal do gestor, já é o próprio dashboard, tá? Ele volta aqui para a tela inicial. Aqui embaixo a gente tem os colaboradores e colaboradores do setor. Então, aqui vocês vão estar tendo a visualização de dados, como o nome do colaborador, admissão, setor e o cargo que ele faz parte, carga horária, se está ativo. Aqui a gente também consegue consultar colaboradores desligados. Acho que nessa base eu não vou ter nenhum nesse setor. Não tenho nenhum. Então, ele voltou para o ativo. Caso queira, vocês sejam gestores de outros setores, podem filtrar aqui também, e o nome específico de um colaborador. Então, é mais uma tabelinha ali com os nomes dos colaboradores que fazem parte do setor de vocês. Aqui, a gente tem o menu de solicitações. Como vocês vão ter também acesso ao portal do colaborador, né? Vocês são gestores, mas também são colaboradores, né? Então, para facilitar, vocês também aqui já vão conseguir cadastrar solicitações. Nesse caso, seria as gerais, que aí volta ali para aquela questão do formulário, você preenche tudo que está. Tem algumas questões, algumas solicitações de acordo com o RH, que ele configurar, que vão ter perguntas mais específicas, vocês preenchem tudo, os campos obrigatórios, que ficam com esses asteriscozinhos aqui vermelho, e clica em cadastrar. E como gestores, vocês vão conseguir analisar essas solicitações também. Então, aqui no menu de analisar solicitações, vão aparecer todas as solicitações que foram feitas. Vocês podem clicar no olhinho para visualizar as solicitações e as perguntas que foram preenchidas. Ou vocês podem também clicar aqui no analisar.
antes de clicar em analisar, só explicando um pouquinho aqui de como que é essa tabela. Aqui está o código da solicitação, a data de cadastro, o colaborador que fez essa solicitação e o tipo de solicitação, que é basicamente o nome. Por exemplo, o tipo é, a gente tinha um formulário de equipamento, a gente tinha um formulário de troca de plano de saúde. Então, essa questão do tipo é o nome da solicitação. E aqui é a bandeirinha que é para analisar. Aqui vocês vão conseguir todas as informações iniciais, ali de data de cadastro, o questionário, que se tiver questionário vai estar aparecendo aqui, né? Não é obrigatório que todos tenham. E aqui vocês vão conseguir estar analisando, cancelando, no caso, de acordo, cancelar, negado, cancelado, de acordo. Podem colocar uma justificativa, porque aí o colaborador ele vai conseguir visualizar essa justificativa que vocês vão estar colocando. Algum arquivo perante essa justificativa, consegue registrar o atendimento, registrar e pular, ou já ir para a próxima solicitação. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar de acordo, gravada, e registrar o atendimento. E ele fica como situações analisadas. Então, ela não está aparecendo aqui, porque aqui no filtro de situação eu estou trazendo só pendente gestor. Ah, mas aí eu quero as que já estão de acordo, que eu aprovei. E aí vai aparecer aqui. Nesse caso não está aparecendo porque ainda falta uma aprovação do RH. As que foram negadas, então aqui eu posso solicitar todas. E aqui fica a situação, né? Pendente análise do RH, que foi o que eu falei. Se o gestor ainda está pendente, fica pendente análise de gestor. E as que você já analisou, não vai conseguir analisar novamente. Sobre essa questão de solicitações e análise de solicitações gerais, ficou alguma dúvida? Então, vou seguir aqui para as solicitações de frequência, tá? Aqui, da mesma forma, as solicitações de frequência, vocês vão conseguir fazer o cadastro de vocês e analisar as solicitações de frequência que é voltado para ponto. Aqui aparece também o íconezinho roxo para vocês fazerem análise. Aqui a gente tem um tipo, que seria registro de horário, é um tipo em que o colaborador vai registrar o horário no sistema via solicitação. Então, normalmente é quando ele esquece de registrar, ou, por exemplo, se existe algum acordo que, nesse caso específico, você abre uma solicitação para a gente registrar o ponto e não bate o ponto ali de forma manual, digamos assim. Então, nesse caso, seria uma solicitação do tipo registro de horário. A gente pode ter outros tipos, como remoção de horário, ou seja, bateu 2 vezes, bateu errado, atestados, ausência com comprovação, enfim, de acordo com as solicitações, o RH que cadastra elas. Oi, pode falar. Para essa situação aí, se aplica, por exemplo, o FLIT, né, saiu fora do ar, né? Uhum. E aí eu vou lá e peço para incluir o ponto? Sim, pode ser. Quando eu vou mostrar, mas o colaborador, ele consegue, mais específico no treinamento do portal do colaborador, ele tem um motivo do porquê que ele quer registrar esse horário. Aí o RH pode cadastrar vários motivos, mas os mais básicos, sem acesso ao sistema, esqueceu de registrar ponto, esses são os 2 mais básicos para o registro de horário. Mas aí pode ter outras justificativas. Perfeito. E aqui é para visualizar a solicitação e analisar. Para analisar aqui, como é registro de horário, aqui está o horário que ele solicitou para registrar. Nesse caso, 7h30. Se ele tivesse pedido para excluir, também apareceria aqui os horários. Então, é sempre importante vocês lerem essa caixinha aqui de cima, porque vai estar todas as informações importantes dessa solicitação. Aqui, nesse caso, o colaborador não bateu nenhum ponto, então ele aparece também essa justificativa. Se por acaso ele já tivesse batido ponto, apareceria aqui uma tabela com os pontos batidos, os horários batidos do ponto, para você identificar. De fato, ele esqueceu aqui de bater ponto, então eu vou aprovar, porque às vezes também ocorre do colaborador, vixe, eu acho que eu esqueci o ponto.
solicita, mas na verdade ele já tinha batido. Então, para não duplicar, vocês podem também analisar aqui, quando tiver pontos batidos, se de fato é um ponto que ele esqueceu. Aqui ele coloca em solicitação, é obrigatório que ele justifique, tem um campinho ali de motivo para todos os tipos de solicitações. Então, aqui ele escreveu, no caso, esqueci de registrar ponto. E aqui o motivo que eu falei, que é o motivo da alteração do ponto, que é uma justificativa que o RH já consegue deixar já pré-cadastrado, que é esquecimento, sem acesso ao sistema. Aqui é a data que ele vai querer registrar o ponto, né? A gente tem 2 datas nesse tipo de solicitação de frequência, é importante também se atentar. Data de cadastro é a data de cadastro da solicitação. Então, ele solicitou hoje, dia 30/9, mas ele quer que o ponto de 7,6 seja aplicado no dia 27/9. Fica aqui no campo data. E aqui, da mesma forma, você pode colocar de acordo, pode também deixar em análise, colocar como negado ou cancelado. Colocando também a justificativa, o colaborador ele vai receber. Se por acaso, normalmente é o padrão, o RH colocou que solicitações de frequência vai passar pelo gestor e pelo RH, quando vocês aprovarem, não vai automático para o ponto do colaborador. Por quê? Vai precisar que o RH também aprove para ir direto para o ponto. Caso seja uma solicitação que só precisa da análise do gestor, quando vocês aprovarem, já vai ficar no ponto dele. Aqui registrou atendimento. Então, aqui vocês também vão conseguir filtrar os outros tipos de situação. As solicitações que vocês cancelaram, que foram negadas. É só consultar. Se quiser todas, deixa aqui, selecione, que ele vai trazer todos os tipos de solicitações. Veja que aqui está pendente a análise do RH. Então, vocês aprovaram, mas o RH ainda vai analisar para que o ponto dele seja ajustado. Então, às vezes, ocorre alguns atendimentos que a gente recebe, né? O gestor fala, olha, eu aprovei o ponto do meu colaborador, mas ele está me questionando que ainda não foi ajustado. Então, provavelmente, o RH ainda não analisou. Então, é sempre, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o fluxo dessa solicitação, vem aqui e filtra a situação. Pode deixar, selecione, se tiver um número ou tipo, já filtra aqui para ter um resultado menor e filtrar justamente essa específica. Outra coisa bacana também, eu acabei não mostrando, a gente tem o tipo de aprovação em lote, né, para não ter que ir 1 a 1. Então, aqui em cima, vocês podem selecionar aqui, analisar solicitações e coloca o de acordo. Solicitações do tipo atestado, ele não analisa em lote. Por quê? O gestor precisa abrir o arquivo, precisa ver se é um atestado mesmo, analisar se o colaborador cadastrou direitinho. Então, as solicitações do tipo atestado, você precisa, de fato, analisar individualmente. Mas esquecimento de ponto, remoção de ponto, essas que envolvem mais ponto, você consegue solicitar, analisar em lote. Quando não consegue, fica dessa forma aqui, fica sem estar preenchido, e aí você não consegue selecionar tudo. Sobre essa análise de solicitações de frequência, ficou alguma dúvida, pessoal? Essa situação de análise em em lote, não ficou claro para mim. Por exemplo, às vezes no Fleet, né, acontece muito do colaborador fazer as solicitações de pendência, por esquecer alguma situação, ou que remarcou. Mas, por exemplo, aparece ali a parte ali de aprovar todos. Eu tenho o hábito de olhar um por um, porque às vezes, quando tem um lá que tem uma marcação dupla, ou tem uma marcação que não condiz com o horário de chegada, como que seria essa situação? O que vai filtrar para poder dar esse ok lá geral e está tudo ok? Essa é a dúvida. Rafa, vamos lá. Sim. Essa aprovação em lote, ela seria mais usada, ao meu ver, quando está já naquela conferência final para enviar para a contabilidade. Ou seja, aquela de aprovação final do mês, para passar a régua, que todo mundo já fez a conferência, tu já aprovou, é só aquela olhada final para mandar para a folha, tá? Perfeito. Porque quando ainda está ajustando, tem que olhar um por um mesmo.
tá? Então, essa daí é só aquela olhada final para fechar a folha. É aquele resumozinho que eu puxo lá no Fleet, lá, só para dar ok, se não passou nada batido. É basicamente quase a mesma coisa. Perfeito. Esse aprovamento em lote é só para fechar a régua, só para a conferência final. Tá? Maravilha, show de bola. Perfeito. Show. Pronto. E aqui a gente tem o menu de frequência, que ele vai trazer os relatórios de ponto dos colaboradores. Então, da mesma forma que o RH tem, vocês têm alguns relatórios que é focado no setor de vocês. Então, aqui a gente tem o frequência analítico. O frequência analítico, ele vai estar trazendo, provavelmente eu não vou estar com nenhum ponto de fato cadastrado, mas dá para vocês visualizarem o layout, digamos assim, do relatório. Ele vai estar trazendo aqui a jornada esperada do colaborador, os pontos que foram batidos, se tem extra, aqui na coluna das extras, se tem noturno, se tem 100%, ausências. Deixa eu só apertar aqui para ficar melhor de visualizar. E aí, de acordo com o relatório configurado de vocês, e aqui embaixo os totais, de acordo com o período que for filtrado. Nesse caso, só tem um colaborador mesmo com jornada, então só vai trazer um colaborador. Mas se os meus 3 tivessem jornadas, apareceriam os 3. O período padrão é 30 dias, que vocês conseguem estar filtrando, 31 na verdade. Pode filtrar aqui por setor, por colaborador, por vínculo, que aí ele vai estar trazendo essas informações. Então, é mais aquele relatório de conferência, se está batendo ponto certinho, se os colaboradores estão fazendo extra, é mais um analítico mesmo. Aqui o sintético, que ele vai estar trazendo o resumo, totais de cada coluna daquela, de acordo com o período que você filtrou. Sempre, normalmente, de frequência, o período ele é obrigatório. Aqui eu não tenho nenhum ponto batido, então ele não vai estar trazendo o relatório, mas basicamente ele vai trazer o total de horas trabalhadas, o total de extra, tanto por colaborador quanto por setor. Então, ali no finalzinho vai ter o total do setor, que ele vai estar trazendo, ó, nesse setor você tem 50 horas extras, por exemplo. Aqui a gente tem frequência irregularidade. A gente tem, chama de irregularidades essas situações aqui, né? Faltas, jornadas máximas, intrajornadas, interjornadas, atrasos, adiantamentos, hora extra. Então, tudo que está ali fugindo do que é esperado da jornada daquele colaborador. Então, você filtra aqui um período que você quer analisar essas irregularidades. Se o colaborador tiver, eu acho que aqui só vai trazer falta. Pronto, se o colaborador tiver, ele vai trazer, por exemplo, ele teve atraso e extra também, ou então ele teve atraso e jornada máxima, enfim. Então, aqui ele vai estar trazendo, dentro da data, todas as irregularidades que ele teve, juntamente com os pontos que foram batidos. E aqui no final tem o total de cada irregularidade. Quer ter um atraso, que foi aquela solicitação que tinha feito? Pode falar. Eu queria pegar um ensejo dessas dois pontos, né? A questão dessas penalidades, né? Principalmente o atraso, e uma questão das horas extras, só para eu poder agir conforme a lei, né? Em termos de atraso, o que a lei, até onde eu sei, ela não tem algo determinado, né? Em termos de prazo e tudo, a gente considera aí os 15 minutos de tolerância, algo do tipo, né? Mas até quando, com qual a quantidade de vezes que esse colaborador pode chegar durante um mês ou a semana, que a gente pode aplicar uma suspensão, por exemplo, uma advertência. Aqui eu tenho adotado a medida de 3 advertências por escrito, né, quando ele se repete naquela situação, e na terceira, né, na quarta vez, a suspensão do dia. Então, eu queria um respaldo do RH, o que a gente realmente pode fazer nesse sentido, como que a gente deve ser aplicado. Pode falar, Letícia. Rafa, aí isso já entra em outro mérito, tá? Ele já entra dentro de um mérito de políticas do RH, políticas internas, tá? O que a gente está tratando aqui, dentro do ponto que esse relatório vai trazer, o que ela quer dizer de irregularidades é o seguinte:
O regular do ponto é a escala do dia, ou seja, a entrada, a saída para o almoço, a volta do almoço e a saída do dia. Isso é o regular. O termo irregular é o que ele fez de diferente dessa jornada programada. Então, se ele entrou um pouco antes ou depois, se ele teve algum horário diferente da regra ali do almoço e alguma coisa diferente do horário estipulado ali da saída. Isso é o termo irregular. Agora, se teve alguma infração, aí é uma exceção desse termo. Aí são outras questões que aí a gente vê à parte, tá? Entendi, perfeito, perfeito. Hora extra segue na mesma situação, né, de raciocínio. Sim, a mesma coisa. Aí ele vai totalizar ali embaixo. Isso dali é mais para você ter uma visão geral do teu ponto. O que o Fleet hoje não traz é que ele traz escrachado para ter um gerenciamento da coisa. O que ele teve apontado de falta, o que ele teve de jornada máxima ali, que é a hora extra, intrajornada, tá? Atraso, adiantamento, interjornada, então, assim, ó, uma coisa que vocês hoje precisam ter um gerenciamento é que a hora do intervalo, que é do almoço, ela é extremamente sagrada. Não se pode fazer hora extra no almoço. Então, isso é uma coisa que precisa ser colocado na cabeça dos teus colaboradores e dos nossos colaboradores, que o intervalo deles é qualidade de vida. Não existe hora extra nesse momento. Então, ele vai para o intervalo, ele vai para esfriar a cabeça, para alimentar o corpo dele, porque quando ele voltar, ele tem que estar bem para atender o nosso cliente. Então, ele tem que estar muito bem para trabalhar, para desenvolver um atendimento de qualidade e para entregar todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso propósito de consumo. Né? Então, ele tem que estar alimentado de corpo e alma. Sim. Então, por isso que o intervalo é sagrado. Não existe hora extra ali. As horas extras, em média, né, a gente mantém aquele padrão mesmo de 2 horas no máximo por dia ou 10 horas semanais, correto? Exatamente. Essa é a regra total. Tá? A gente não mexe com isso. Só pode ter horas extras mediante autorização do gestor. Quem decide hora extra é gestor, não é colaborador. Perfeito. Fechou? Obrigado. É só isso mesmo. Maravilha. Então, assim, o relatório ele pode te ajudar nessa consulta, né? Eu quero ver aqui o colaborador que fez extra. Inclusive, você consegue selecionar aqui o tipo, né? Então, ó, quero saber, os colaboradores, nesse caso, tem falta, eu vou fazer a falta. Os dias que ele teve falta, a quantidade de falta, que é justamente para você aplicar a sua política interna, para você não ter que visualizar dia por dia. Pronto. Aí aqui a gente tem a questão de frequências voltadas para ausência de ponto. Essa ausência de ponto são datas que o colaborador não bateu pelo menos um ponto naquele dia. Então, ele vai te ajudar a consultar dias, por exemplo, que ele esqueceu de bater ponto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui ele vai trazer, acredito que todos. Porque ele está... tem um dia específico aqui, por exemplo. Hoje, né? Aí aqui ele vai estar trazendo quais são os dias que aquele colaborador ele não teve pontos batidos de acordo com o que era esperado daquela jornada, ou então, por exemplo, a gente espera que sempre que tem uma batida de entrada, tem uma batida de saída. Então, se aqui tem entrada, ele vai precisar ter uma saída. E aí ele também considera, caso, por exemplo, eu tenho 8 batidas de ponto esperado. Então, eu bati somente 7, eu espero que tenha uma a mais, e aqui você vai conseguir estar filtrando para estar orientando quando o colaborador vai precisar estar abrindo solicitação, por exemplo, ou informando ao RH. Caso vocês trabalhem com o banco de horas, aqui a gente também tem essa questão de relatórios voltados para o banco de hora, tanto analítico quanto sintético, e a parte do processamento. Sobre esse menu de frequência, ficou alguma dúvida?
No caso do Fleet, lá a gente não faz a escala, né? Não consegue colocar a folga da semana. Tem que colocar manualmente, né? Nesse caso aí, a gente vai ter que colocar essas folgas, ou quando ele não bater, a gente justifica como folga. Aqui a gente também não tem... a Letícia vai falar. Então, como é que a gente vai fazer, tá? A gente vai seguir o mesmo propósito que a gente faz atualmente, tá? A gente vai deixar todos os dias trabalhados e vocês vão fazer da seguinte forma: ou vocês colocam já a escala mensal ali dentro, ou vocês vão ajustando conforme vem a folga, como vocês acharem melhor. Eu aconselho já colocar a escala mensal, e se caso alterar durante o mês, porque a gente sabe que tem contratempos e tem substituições, você vai lá e faz a justificativa da troca. É mais fácil do que você chegar lá no final do mês, que está aquela correria insana, e ter que fazer manualmente uma por uma, tá? Mas vocês decidem como vai ser a rotina de vocês, porque no começo do mês eu acredito que vocês já têm essa escala, né? Então, todo mês já vai lá, coloca e justifica a escala das folgas do colaborador, que aí já vai estar rodando o mês tranquilamente com a folga. Se mudar o roteiro, vocês só vão lá e justificam. Beleza? Maravilha. Pronto, acredito que do portal do gestor era isso. Vocês têm mais alguma dúvida ou vocês gostariam que a gente especificasse algum processo, alguma funcionalidade específica? Tá tranquilo, muito tranquilo. Não, em relação ao processo aí, está muito bom. Vai ser via aplicativo também, mobile também, né? Cada um colaborador vai fazer a sua marcação ali ou não? Igual é no Fleet hoje. A gente tem a possibilidade de, caso você ter o seu aplicativo como colaborador, então se a empresa adotar esse processo de sim, vamos marcar também pontos pelo aplicativo, a gente consegue fazer essa liberação sim. O portal do gestor específico, então esse gerenciamento aqui que vocês têm é somente via web, mas o seu acesso como colaborador e os outros colaboradores também vão conseguir ter pelo aplicativo. Não, mas é o caso dos outros mesmo, se é aplicativo ou se é web. Não, mas é ótimo, acho que ferramenta fantástica, vai ajudar bastante, né? Porque tira, né, algumas pontas que a gente tinha solta no Fleet, né? Então aqui agora a gente consegue ter uma gestão mais apurada, né? Eu acho que dúvida com relação a isso aí é tranquilo, tá bem esclarecido. As dúvidas que nós temos mesmo são outras, né? E aí eu acho que talvez em outras reuniões, mas tá perfeito aí, parabéns. Outro pontinho aqui, não sei se a Letícia ia falar disso, de férias, o menu ficou oculto, eu acabei não passando. Aqui a gente tem também o menu de férias, para vocês fazerem todo o gerenciamento de vocês. Na primeira parte, a gente tem a opção de cadastrar as férias dos colaboradores. Aqui você vai selecionar o colaborador que você quer cadastrar, o período que ele tem aquisitivo, que é um período que o sistema ele já calcula de acordo com a data de admissão do colaborador, a situação das férias, provavelmente, aí o que aqui seria homologado? Homologadas são férias que vocês já aprovaram, e o RH também vai estar aprovando. Quando o colaborador tirar essas férias, vai ficar como pagas ou gozadas. Solicitadas, canceladas, negadas, analisadas de gestor. Acredito que se vocês têm um fluxo no processo em que o RH também precisa aprovar, analisado do gestor seja ideal caso vocês mesmo, como gestor, for cadastrar essas férias. Tem abono pecuniário? Não. O período, e aí o sistema já tem toda a parametrização que o RH vai fazer, também de acordo com a CLT. Então, se tiver abono pecuniário, que é a venda, só pode 10 dias, no caso, 1/3 dos dias de direito desse colaborador. Aí tem a questão que o RH todo vai fazer configuração, se é antes ou depois do feriado, se pode parcelar, se não pode parcelar. E aí, se fugir dessa configuração que o RH colocou, o sistema ele já notifica aqui, informando, não pode porque foi um dia depois do feriado, não pode porque passou da quantidade de parcelas. Então, o sistema ele já notifica para vocês reorganizar aqui esse período que iria cadastrar. Da mesma forma, quando o colaborador ele vai cadastrar, o sistema também
notifica. Aqui a gente tem a opção de homologar férias, que é vocês fazendo o processo de aprovação das férias. Então, o sistema ele permite, caso o RH tenha configurado um calendário de férias, que o colaborador solicite suas férias. E aí, ele solicitando as férias, o gestor precisa aprovar e o RH também precisa aprovar. Então, se vocês fizerem esse fluxo do colaborador solicitar as férias, então aqui no homologar férias vai aparecer todas as férias que foram solicitadas, que foram analisadas. No meu caso, não tenho nenhuma, para vocês fazerem a análise. Pode falar. Uma dúvida, o sistema, ele consegue emitir um alerta para vencimento de férias, para não ter problema, porque às vezes, né, por Sim, exemplo, com 1 ano e 11 meses, né, a gente pode, né, que seria ideal, né, você tem um alerta, né, ó, férias, onde as férias correm um risco né, de ficar, né, não sei. entendi. Pronto. O gestor, ele tem o RH, no caso, ele tem um módulo específico de férias que no dashboard dele tem alertando o vencimento e tudo mais. Vocês, como gestores, podem consultar nesse relatório aqui de férias com data limite. A gente não tem, hoje em dia é algo que a gente ainda está aprimorando essa questão de férias, mas hoje a gente não tem uma notificação específica que o sistema alerta sobre esse vencimento e também não aparece no dashboard de vocês. É um fluxo que a gente ainda está revendo. Mas no momento, o que vocês podem fazer é consultar aqui no Férias com Data Limite, porque aí ele vai mostrar aqui quantos dias ou meses falta para realmente chegar o limite de quando aquele colaborador pode tirar férias. Então, por exemplo, aqui faltam 2 meses para que ele não possa mais tirar férias, ou até quando ele pode tirar férias nesse período aquisitivo aqui de 2023 a 2024. E aqui ele vai estar listando todos, pode ser por data limite, por colaborador, por equipe, também é um relatório imprimível para vocês terem essa consulta, caso queira depois. Aqui a gente tem um mapa de férias, que nesse caso, vocês podem filtrar aqui as situações de férias que vocês querem estar consultando, o período também. Deixa eu filtrar antes. Aí aqui não tem pode ser quantos meses vocês quiserem. Aí aqui ele vai estar trazendo, se tem férias, esse daqui, PG, seria pagas ou gozadas, se tem solicitadas, ele vai estar trazendo de acordo com os meses, ele vai trazer por meses e de acordo com a situação de férias, e por colaborador também. Então, aqui ele vai estar trazendo setor, colaborador, e nesse período todo aqui que eu filtrei, somente em julho, que eu tenho ali situação em férias cadastradas, que seria a do neto e que já foram pagas. Podem também consultar períodos futuros, nesse caso aqui. E a gente tem o cronograma de férias do setor, que aí ele já traz mais tabeladozinho as férias, com início, quantidade de dias, a situação das férias, se vai ter ou não abono pecuniário. Aqui você também pode filtrar o período que vocês quiserem, situação, né? Se for, eu quero só férias homologadas ou férias que foram pagas. E também pode exportar, nesse caso, o relatório, ele exportaria em Excel. Sobre o menu de férias, ficaram algumas dúvidas? Pronto. Caso não, esse agora sim seria, né, finalizando agora o portal do gestor. E aí, gente, o que vocês acharam desse primeiro momento? Agora, eu sei que é bastante informação, né? E só olhando assim, sem praticar,
às vezes é meio solto, né? Mas na prática vocês vão ver e vai fazer mais sentido. O que vocês acharam? Eu achei ótimo, né? Uma ferramenta importante, né? Até mesmo para a gestão mesmo ficar mais na ponta da unha mesmo ali, bem mais organizada, né? Então, uma ferramenta importantíssima e esse suporte que estamos tendo hoje é fundamental para inserir, né, o dia a dia e fazer com que cresça ainda mais, né? Questão organizacional, né, e tudo. Então, sensacional, muito bom. Isso aí veio para somar. Excelente. E a ideia, Letícia, essa ferramenta andar junto, né, lado a lado com a contabilidade também, correto? Correto. Então, assim, vai ajudar bastante, principalmente no gestor, né, no dia a dia, porque tem muitas demandas que é ali na mão, né? Bem manual, assim, bem old school, né? E eu acho que agora a gente vai dar uma otimizada aí também no trabalho dos nossos gestores, né? Isso é importante. Vocês vão perceber que a questão do ponto ali, ela é bem simples, tá? O aplicativo, ele é bem visual, bem simples, tá? Um mínimo de complicação. O portal, tanto o gestor quanto o colaborador, é tudo via web, então é bem tranquilo, tá? E qualquer dificuldade que tiver, podem me acionar, porque a gente aciona o suporte, é tudo bem mais dinâmico, tá? Então, de verdade, precisarem, me acione, que a gente vai trabalhar junto para fazer essa ferramenta funcionar a nosso favor. Ô, Letícia, uma dúvida, assim, o Fleet, com o tempo, ele vai deixar de ser utilizado? Exatamente. A gente vai trabalhar com essas primeiras unidades, que é Maceió, Salvador e Brasília. Então, a gente vai trabalhar com o Fleet ao mesmo tempo, né, para fazer essa comparação. Então, é necessário o colaborador fazer a batida, tanto no Fleet quanto aqui no Quark, tá? Para a gente fazer esse comparativo, para testar, e depois a gente vai dar a virada desse ponto, tá? Perfeito. Aí, por exemplo, ele bateu o ponto, é o mesmo procedimento hoje que ele faz com o Fleet. Ele vai chegar no parque, no computador, vai abrir a ferramenta e vai bater o ponto dele. Isso, ele pode fazer tanto no computador quanto no celular, tá? Amanhã, depois do treinamento deles, a gente vai mandar o link para fazer toda a orientação tanto quanto baixar, quanto fazer as batidas, tá? A minha preocupação sobre o celular é a pessoa bater o ponto antes. Tem geolocalização, então ele vai bater programadinho ali só na localidade. Uma observação, a preocupação do Léo é pertinente e eu descobri algo do tipo aqui. A gente tem a geolocalização praticamente dentro da loja. Porém, tinha uma colaboradora que foi desligada recentemente, então ela chegava muito próxima, ela conseguiu identificar um ponto cego, onde a câmera da nossa loja não acompanhava, batia ponto 1h30 e chegava na loja 2h10. Então, tipo assim, acabava 40 minutos. Então, quando eu faço aquele fechamento, observei ali que tinha jornadas, né, chegadas muito mais cedo, que o Fleet dá aquele alerta, e aí eu fui verificar nas câmeras se esse colaborador entrava, né, e acabou que não. Então, acho que talvez a gente manter na web, talvez seria o caminho para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Pode fazer de 3 formas, tá? O web, dá para fazer por tablet e dá para fazer pelo celular, tá? A gente pode deixar as 3 opções ativadas. Maravilha. Tá? Mas aí a gente pode falar com os meninos que só tem uma. Como for vocês decidirem, só me acionem ali a modalidade da unidade escolhida, tá? Né? Interessante. Beleza. Tá? Fala, Domingos. Então, uma forma que nós fizemos foi bater no celular. Tá falhando a ligação. Foi para bater no celular do ADM. A gente deixa o ADM no celular dentro da loja e o ponto só pode ser batido neste celular. Maravilha. Beleza. Entendeu, Léo e André? Aí, isso aí a gente evita aí de a pessoa estar fora da loja ou estar dentro do shopping e estar batendo ponto. Ou seja, só pode bater ali naquele meio, não é isso, Yanara? Confirma aí para mim. Isso. A gente só tem a opção de bater pelo celular da loja mesmo.
Maravilha. Ou então no computador, né? Nas outras lojas também, né, Rafa? A gente tem um computador lá na loja, no ADM, só para ponto. Show. Uhum. Tá bom. Aí vocês me acionam ali pelo WhatsApp, que aí a gente vai alinhando essas configurações internas, tá? Perfeito. Maravilha. Maravilha. Só também uma dica, a gente tem o nosso tablet, né, que é o ponto coletivo, mas ele também funciona em celulares. É só ter as configurações prévias, que aí o ponto coletivo ele é o reconhecimento facial, que talvez seja até uma segurança a mais, né, do que ser um celular que a pessoa vai estar trocando o login. Então, também é uma sugestão se vocês quiserem analisar. Algo mais, gente, que a gente possa estar tirando alguma dúvida, alguma questão? Se não tiver, eu estou à disposição, tá? Então, amanhã, após o treinamento de colaboradores, eu vou estar enviando materiais, tá? Do treinamento, de como funciona, acessos e também o meu contato, caso precisem de mais informações, tá? Agradeço demais o tempo de vocês, a atenção e bora para cima para fazer isso acontecer. Bora lá. Perfeito, Boa pessoal.